Ela é velha demais e não precisa de mais nada, disseram meus filhos levando meus móveis, e logo depois mandaram eu dormir no depósito, mas eles não imaginavam o tesouro escondido que eu guardava lá. Olá, seja bem-vindo, curta, se inscreva e ative as notificações. Meu nome é Helena e aos 72 anos eu achava que já tinha visto de tudo nesta vida. Vivi um amor de cinema com meu falecido marido, João. Criamos 2 filhos que eram nosso orgulho e construímos esta casa com o suor do nosso trabalho. Cada canto deste lugar guarda uma risada, uma lágrima, uma lembrança. A poltrona de balanço na sala, por exemplo, foi onde ninamos nossos filhos, Marcos e Lúcia, até eles dormirem. A grande mesa de madeira na sala de jantar foi palco de incontáveis almoços de domingo, com a família toda reunida, o cheiro de macarrão e frango assado enchendo o ar. Eu me sentava na cabeceira, ao lado de João, e olhava para os rostos felizes dos nossos filhos, pensando que aquela era a imagem da felicidade completa. Mas João se foi há 5 anos, e a casa, antes tão cheia de vida, começou a ficar silenciosa demais. O eco dos meus passos nos corredores parecia amplificar a solidão que sentia no peito. Meus filhos, já adultos e com suas próprias vidas, vinham me visitar. No começo, as visitas eram frequentes, cheias de abraços e promessas de que nunca me deixariam sozinha. Com o tempo, as visitas foram se tornando mais curtas, mais espaçadas. Os abraços pareciam mais apressados e as conversas superficiais. Eles perguntavam se eu estava bem, mas não esperavam de verdade pela resposta. Seus olhos passeavam pela casa, não com a nostalgia de quem recorda o passado, mas com o cálculo de quem avalia o presente. "Mãe, a senhora não acha esta casa grande demais só para a senhora?" Marcos perguntou um dia, com aquele seu jeito prático, quase frio. Ele sempre foi o mais objetivo dos dois, focado em números e soluções. "É o meu lar, meu filho. Cada pedacinho dele tem uma história", respondi afagando o braço da minha velha poltrona. Lúcia, minha filha, que sempre foi mais emotiva, mais facilmente influenciada pelo irmão, completou: "Mas mãe, dá tanto trabalho para limpar. A senhora já não tem mais idade para ficar se cansando com essas coisas. A gente se preocupa com a senhora." A preocupação deles soava estranha aos meus ouvidos. Não parecia um cuidado genuíno, mas uma introdução para algo que eu não conseguia entender. Eles começaram a usar a minha idade como um escudo para todas as suas sugestões. "A senhora é velha demais para isso. No seu tempo era diferente, mãe. Deixa que a gente resolve, a senhora precisa descansar." Eu não me sentia velha. Cansada sim, mas de saudade, não da vida. Meu corpo tinha as marcas do tempo, minhas mãos tremiam um pouco ao segurar a xícara de café, mas minha mente estava lúcida e meu coração, embora triste, ainda estava cheio de amor para dar. A conversa sobre a casa e os móveis se tornou recorrente. Eles falavam em modernizar, em otimizar o espaço, em vender o que não tem mais uso. Para eles, a poltrona do meu João era só um trambolho velho, a mesa de jantar era um pedaço de madeira ultrapassado. A minha cama, onde dormi por quase 50 anos ao lado do amor da minha vida, era apenas um objeto que ocupava espaço. Eles não viam as memórias, viam apenas objetos com algum valor de revenda. "Mãe, nós tivemos uma ideia fantástica para ajudar a senhora", Lúcia anunciou em um domingo, com um sorriso que não alcançava seus olhos. Marcos estava ao seu lado com uma expressão séria, como se estivesse prestes a fechar um grande negócio. "Vamos dar uma repaginada na casa, deixar tudo mais simples, mais minimalista. A senhora vai ver, vai ficar muito mais fácil de cuidar e muito mais seguro." Senti um calafrio percorrer minha espinha. "Repaginada? Como assim?" perguntei, com a voz um pouco trêmula. "Vamos tirar esses móveis antigos, mãe. Eles juntam muito pó, são pesados. A gente vende e o dinheiro pode ajudar a senhora com as despesas. Um plano de saúde melhor, talvez", explicou Marcos, já com o tom de quem não aceitaria um não como resposta. Meu coração se apertou. Vender minhas memórias? Vender os pedaços da minha história com João? Mas, meus filhos, eu gosto dos meus móveis, eles são a minha vida, supliquei, sentindo as lágrimas se formando nos meus olhos. "Ah, mãe, não seja dramática", Lúcia disse com um toque de impaciência na voz. "Isso é apego, a senhora precisa desapegar.
É para o seu próprio bem. A senhora é velha demais, não precisa de mais nada disso. Precisa de paz, de simplicidade. Confie na gente. Aquela frase ecoou na minha cabeça como um sino fúnebre. Ela é velha demais e não precisa de mais nada. Naquele momento, eu percebi que, para os meus próprios filhos, eu já não era mais uma pessoa com desejos, sentimentos e uma história. Eu era um problema a ser administrado, um fardo a ser simplificado. Eles não estavam preocupados comigo, estavam preocupados com a conveniência deles. A casa grande e cheia de velharias era um futuro incômodo que eles queriam liquidar o quanto antes. Eles sorriam para mim, mas seus olhos já me viam como parte do passado, uma relíquia que, assim como os móveis, precisava ser descartada para dar lugar ao novo. Naquela tarde, enquanto eles planejavam em voz alta o desmonte da minha vida, eu me senti a mulher mais sozinha do mundo, sentada na minha poltrona, abraçada às minhas memórias, pressentindo a tempestade que estava prestes a desabar sobre mim. A tempestade que eu pressentia não demorou a chegar, e chegou da forma mais avassaladora possível. Em uma manhã de terça-feira, poucos dias depois daquela conversa, a campainha tocou. Não era o carteiro nem a vizinha com um pedaço de bolo. Eram Marcos e Lúcia, e eles não estavam sozinhos. Parado na rua, em frente à minha casa, estava um grande caminhão de mudanças. Ao lado dos meus filhos, 2 homens uniformizados, com rostos impassíveis, aguardavam ordens. Meu estômago gelou, o ar faltou em meus pulmões. Eles não iam esperar por uma resposta. Eles já tinham decidido por mim. "Bom dia, mãe", disse Lúcia, forçando um sorriso radiante enquanto entrava. "Hoje é o grande dia, o dia da renovação." Marcos entrou logo atrás, já gesticulando para os homens do caminhão. "Podem começar pela sala, vamos tirar primeiro os móveis maiores." Eu fiquei paralisada no corredor, a xícara de café tremendo na minha mão. O que é isso? Vocês não podem", consegui dizer com a voz embargada. "Vocês não me perguntaram." "Mãe, nós conversamos sobre isso. É para o seu bem", disse Marcos com uma paciência fingida, como se estivesse explicando algo a uma criança teimosa. "Seria muito mais difícil se ficássemos adiando. É melhor fazer tudo de uma vez." Eles agiam com uma eficiência assustadora. Os homens entraram e, sem cerimônia, começaram a desmontar a minha vida. O primeiro item a sair foi a grande mesa de jantar. Eu corri até ela, colocando minhas mãos sobre a madeira gasta. "Não, por favor, esta mesa, o aniversário de 5 anos de Lúcia foi aqui. João a construiu com as próprias mãos." Eu implorei, olhando para minha filha, buscando um pingo de compaixão em seus olhos. Lúcia desviou o olhar. "Mãe, é só uma mesa. Está velha, cheia de cupim. Vamos comprar uma novinha para a senhora, menor e mais moderna." Os homens a ergueram e a levaram embora. E com ela se foram as lembranças dos jantares em família, das risadas, das comemorações. Em seguida foram para a minha poltrona de balanço, o meu santuário, o lugar onde eu conversava com João em pensamento. Eu me postei na frente dela, com os braços abertos. "Esta não, vocês não vão levar a cadeira do pai de vocês", gritei, a dor se transformando em fúria. "Ela fica." Marcos se aproximou de mim lentamente. Ele segurou meus braços com uma firmeza que me assustou. "Mãe, por favor, não crie uma cena. Os vizinhos podem ouvir. A senhora mal se senta aí. Deixe de ser apegada." Ele me afastou com uma força suave, mas irremovível, e gesticulou para que os homens a levassem. Eu assisti, impotente, enquanto o último refúgio do meu luto era carregado para fora da minha casa. O processo continuou por horas. Eles esvaziaram as estantes, jogando meus livros e bibelós em caixas de papelão sem nenhum cuidado. Fotografias de família, que antes enfeitavam as paredes, foram arrancadas e empilhadas sobre a lareira. O sofá, as cadeiras, o aparador, tudo foi levado. A casa, antes um lar acolhedor, se transformava em um salão vazio e fantasmagórico. O eco de cada passo, de cada voz, feria meus ouvidos. Minhas súplicas se tornaram sussurros, e meus sussurros se afogaram em lágrimas silenciosas. Eu me encolhi em um canto, observando o desmantelamento da minha identidade.
O golpe final veio quando eles chegaram ao meu quarto. Pronto, mãe, agora só falta aqui, disse Lúcia, evitando meu olhar. Meu quarto? Não, onde eu vou dormir? Onde eu vou passar a noite? Perguntei, sentindo o pânico tomar conta de mim. Foi então que Marcos revelou a parte mais cruel do plano. Já pensamos nisso. Arrumamos um lugar temporário para a senhora, bem seguro e tranquilo, enquanto a casa está essa bagunça. Ele me guiou pelo corredor dos fundos em direção à pequena porta que levava ao depósito. O depósito. Um cômodo frio, com chão de cimento, que usávamos para guardar ferramentas velhas, latas de tinta e tudo aquilo que não servia mais. O cheiro de mofo e poeira invadiu minhas narinas. No centro do cômodo, sobre o piso frio, havia um colchão fino coberto por um lençol. Uma única lâmpada, fraca e amarelada, pendia do teto. Aqui está, mãe, um cantinho só seu, disse Lúcia, com a voz incrivelmente calma. Assim a senhora não fica no meio da poeira da reforma. Eu olhei para o colchão no chão, para as paredes manchadas de umidade, para as aranhas nos cantos. Depois olhei para os meus filhos, os filhos que eu amamentei, que cuidei durante as febres da madrugada, para quem dediquei minha vida inteira. E não vi nada. Seus rostos eram máscaras de uma falsa preocupação que mal escondia a ganância e o descaso. É aqui que vocês vão me deixar? Sussurrei, sem forças para gritar. É só por um tempo, mãe, até tudo se acalmar, disse Marcos. Ele me deu um beijo rápido na testa, um beijo que me gelou a alma. Lúcia me deu um abraço frouxo. A gente te ama, ela disse. E a mentira daquelas palavras foi a pá de cal sobre o meu coração. Eles saíram, fechando a porta atrás de si. Ouvi o som de seus passos se afastando, a porta da frente se fechando e o motor do carro ligando e desaparecendo ao longe. E então, o silêncio. Um silêncio profundo, pesado, quebrado apenas pelo zumbido da lâmpada solitária. Eu caí de joelhos no chão frio, e a dor que eu segurava explodiu. Chorei por horas, um choro de abandono, de humilhação, de um coração partido em 1000 pedaços. Mas, quando as lágrimas secaram e a noite caiu, a tristeza começou a dar lugar a outra coisa. Um frio que não vinha do chão de cimento, mas de dentro de mim. Olhando para a escuridão daquele depósito, o lugar onde eles me jogaram para ser esquecida, eu senti uma chama se acender. Não era uma chama de esperança, era uma chama de pura e gelada fúria. Eles achavam que eu era velha demais e não precisava de mais nada. Eles me tiraram tudo, mas havia uma coisa que eles não sabiam. Naquele exato cômodo, escondido sob pilhas de entulho do passado, estava o segredo que mudaria tudo. A primeira noite no depósito foi a mais longa da minha vida. O frio do cimento parecia subir pelos meus ossos, e cada estalo da casa vazia era como uma facada no meu peito. Eu não dormi. Fiquei deitada naquele colchão miserável, olhando para a escuridão, enquanto a fita da minha vida passava e repassava na minha cabeça. As risadas, as promessas e, por fim, a traição. Quando os primeiros raios de sol se infiltraram por debaixo da porta, eles não trouxeram calor nem esperança, apenas iluminaram a poeira e o abandono do meu novo quarto. Por um momento, pensei em ficar ali, em me deixar consumir pela tristeza até não sobrar mais nada. Era o que meus filhos esperavam, afinal, que a velha senhora simplesmente se apagasse. Mas então, algo dentro de mim se recusou a obedecer. Foi uma faísca teimosa, uma brasa que a dor não conseguiu apagar. Era a voz de João no meu ouvido dizendo: "Levanta, minha Helena, você é mais forte que isso." Era a lembrança da minha mãe, que sempre dizia que a poeira só se assenta em quem fica parado. Eu não ia ficar parada. Com o corpo todo doendo, eu me sentei. Olhei ao redor para a bagunça, para as caixas velhas e os móveis quebrados que eles não quiseram nem para vender. Se aquele era o meu espaço, eu o tornaria habitável. Comecei a arrastar as coisas, a tentar criar uma pequena ordem no caos. Foi ao empurrar uma pilha de malas de viagem antigas que pertenciam aos meus pais que eu a vi. Escondida no canto mais escuro e esquecido do depósito, coberta por um pano velho e empoenado, estava a maleta. Era uma maleta de couro escuro, pesada, com os cantos reforçados em metal e 2 fechaduras de latão já esverdeadas pelo tempo. Meu coração deu um salto.
Fazia anos, talvez décadas, que eu não a via, mas eu sabia exatamente o que era. Minhas mãos tremiam enquanto eu a puxava para a luz fraca da lâmpada. Limpei a poeira da tampa com a manga do meu casaco. As minhas digitais ficaram marcadas no couro, e com o toque, as memórias vieram com uma força avassaladora. Lembrei-me do meu avô, um homem sério e de poucas palavras, mas de uma sabedoria imensa. Ele entregou aquela maleta ao meu pai dizendo: "Isto não é dinheiro para comprar luxos. Isto é a raiz da nossa família. É o chão sob os pés para o dia em que o mundo tentar te derrubar. Use apenas em caso de emergência absoluta." Lembrei-me do dia em que meu pai, já um senhor de cabelos brancos, passou a maleta para mim e para João, logo depois que nos casamos. Seus olhos eram graves. "Helena, meu filho", ele disse, "a vida é cheia de surpresas e nem todas são boas. Nós trabalhamos, nós guardamos, mas às vezes o destino é mais forte. Esta maleta é a nossa última defesa. Se um dia a doença vier, se a fome bater a porta, se vocês perderem tudo, é aqui que encontrarão um recomeço. Prometam que só a abrirão nesta situação e que um dia a passarão para os seus filhos junto com este mesmo aviso. Nós prometemos, e graças a Deus e ao nosso trabalho duro, nunca precisamos abri-la. A maleta se tornou uma lenda familiar, um segredo guardado a 7 chaves, um símbolo da nossa resiliência. Minha intenção sempre foi cumprir a promessa. Um dia eu me sentaria com Marcos e Lúcia e lhes contaria a história, confiando a eles o futuro da nossa família. Meus dedos, quase por instinto, giraram os pequenos discos da fechadura de combinação, os números da data de casamento dos meus pais. Ouvi o clique suave das travas se soltando. Respirei fundo e levantei a tampa pesada. O interior era forrado de um veludo vermelho, já desbotado, e sobre ele não havia papéis, nem joias, nem nada do tipo. Havia ouro. Pequenas barras maciças, do tamanho de sabonetes, e moedas antigas, de vários tamanhos, todas brilhando com uma luz quente e profunda que parecia nascer de dentro delas. O ouro da família, a segurança contra o fim do mundo. Eu olhei para aquele tesouro silencioso, o legado de gerações de trabalho e prudência. E então pensei nas palavras cruéis dos meus filhos. Ela é velha demais e não precisa de mais nada. Pensei no meu quarto vazio, na minha poltrona ausente, no colchão frio no chão. Eles não me achavam apenas velha, eles me consideravam um nada. E o que se dá a um nada? Nada. Uma clareza fria e cortante tomou conta de mim. A promessa que fiz ao meu pai ecoou na minha mente. Use apenas em caso de emergência absoluta, se vocês perderem tudo. E eu me perguntei, o que é perder tudo? Não é apenas perder dinheiro ou uma casa. É perder a dignidade, é perder o respeito, é perder o amor e o lugar no coração daqueles que você mais ama. Eu tinha perdido tudo isso. Meus próprios filhos tinham me roubado tudo isso. Que emergência poderia ser mais absoluta? Aquele ouro não era mais a herança deles. Eles haviam renunciado a ela no momento em que me viraram as costas. Eles não mereciam o legado de sabedoria e cuidado do meu avô. Eles mereciam o vazio que criaram para mim. Mas eu não ia ficar naquele vazio. Eu ia usar aquela raiz, aquele chão para me reerguer. Fechei a maleta. O som das travas se fechando foi o som mais definitivo que já ouvi. Não era mais um baú de memórias, era um arsenal. As lágrimas de tristeza tinham secado e em seu lugar brotou uma determinação de ferro. Ali, sentada no chão empoeirado do meu cativeiro, eu não era mais Helena, a velhinha abandonada. Eu era Helena, a guardiã do tesouro. E a emergência do meu avô tinha finalmente chegado. A missão de resgate era minha, e o tesouro seria usado para salvar o bem mais precioso que me restava, a minha própria vida. Um sorriso, o primeiro em muitos dias, surgiu nos meus lábios. Eu tinha um plano. Na manhã seguinte, a determinação era a única coisa que aquecia meu corpo. Não hesitei. Peguei uma pequena bolsa de pano, coloquei nela meus documentos, o pouco dinheiro que tinha na carteira e 2 das menores barras de ouro, que eram pesadas como se carregassem todo o meu futuro.
Chamei um táxi de um telefone público a 2 quadras de distância para não deixar rastros. Ao entrar no carro, não olhei para trás. A casa onde construí minha vida e onde ela foi desfeita já não era meu lar. Era apenas um mausoléu de memórias traídas. Minha primeira parada foi no centro da cidade, em uma joalheira antiga e respeitável, do tipo que tem um sino na porta e um senhor de óculos atrás do balcão. Com o coração batendo forte, coloquei uma das barras de ouro sobre o veludo do balcão. O homem me olhou, surpreso, depois pegou o objeto, o pesou, o analisou com uma lupa. Após alguns minutos de um silêncio tenso, ele me disse um número. A quantia era tão grande que me fez prender a respiração. Era mais dinheiro do que eu jamais tinha visto em minhas mãos. Naquele momento, não senti ganância, senti poder, o poder de escolher meu próprio caminho. Com uma bolsa cheia de notas, minha segunda parada foi um hotel elegante, de frente para o mar, um lugar que eu só via nos filmes. O porteiro abriu a porta para mim, me chamando de senhora. No quarto, a cama era macia como uma nuvem e havia uma banheira enorme. Eu a enchi com água quente e sais de banho e fiquei lá por mais de 1 hora, lavando não apenas a poeira do depósito, mas a sujeira da humilhação. Pela primeira vez em anos, eu estava cuidando de mim. Os dias que se seguiram foram uma redescoberta. Joguei fora as roupas velhas e tristes que usava e comprei vestidos coloridos, sapatos confortáveis e um casaco elegante. Fui a um salão de beleza, onde uma jovem simpática cortou meu cabelo em um estilo moderno e me fez sentir 20 anos mais jovem. Ao me olhar no espelho, eu não via a velha demais que meus filhos enxergavam. Eu vi Helena, uma mulher com um brilho nos olhos e um futuro pela frente. O passo seguinte foi o mais importante: resgatar minha vida social. Liguei para amigas queridas que eu não via há tempos, amigas que meus filhos sempre diziam que me cansavam demais. Elas ficaram radiantes. Marcamos almoços, fomos ao cinema, rimos até a barriga doer. Inscrevi-me em uma excursão para a Serra, um lugar que João e eu sempre quisemos conhecer melhor. Senti o cheiro do mato, o gosto da comida caseira, a alegria de conversar com pessoas novas. Cada risada, cada nova paisagem era um tijolo que eu usava para reconstruir meu castelo, um castelo onde só entrava a felicidade. Aluguei um pequeno apartamento claro e arejado, com uma varanda cheia de flores e com vista para um parque. Aquele, sim, era o meu lar. Passou-se quase 1 mês. Imagino que Marcos e Lúcia, satisfeitos em sua crueldade, pensavam que eu continuava mofando no depósito. A realidade só os atingiu quando precisaram da minha assinatura para finalizar a venda de alguns dos meus móveis. Eles foram até a casa e encontraram o depósito vazio. O pânico que sentiram, eu sei, não foi preocupação genuína. Foi o medo de terem perdido o controle sobre o problema. O medo de que eu pudesse ter contado a alguém o que eles fizeram. Demorou 1 semana de buscas desesperadas até que eles me encontrassem. Uma prima distante comentou com Lúcia que tinha me visto linda e radiante em uma foto de uma amiga em comum, jantando em um restaurante na praia. Conseguiram meu novo endereço e vieram até meu apartamento, sem avisar. Quando abri a porta, seus rostos eram uma mistura feia de choque, raiva e cobiça. "Mãe, que lugar é este? O que a senhora está fazendo? De onde veio todo esse dinheiro?" perguntou Marcos, entrando sem ser convidado, seus olhos calculando o valor de cada objeto na minha sala. Eu permaneci calma, segurando minha xícara de chá. Pedi que se sentassem, um gesto de polidez que os desarmou. "Este dinheiro", comecei, com a voz firme e serena, "veio do tesouro da nossa família. O ouro que meu avô deixou para o seu pai e que seu pai me deixou." Os olhos deles se arregalaram. A raiva deu lugar à pura ganância. "O ouro? Estava na casa o tempo todo? Esse ouro é nosso, é nossa herança", Lúcia disse, quase gritando, já se vendo rica. E ali, naquele momento, eu desferi o golpe final, a minha vingança. Não foi um grito nem um insulto, foi a verdade, dita com a calma de quem finalmente encontrou a paz. "Não", eu respondi, olhando fundo nos olhos de cada um. "Vocês estão enganados. A herança de vocês não era um metal, era a lição que vinha com ele.
A lição sobre cuidar da família, sobre proteger os seus, sobre ser um porto seguro em uma emergência. Mas vocês falharam no teste. A emergência da nossa família aconteceu no dia em que vocês me trancaram naquele depósito. A pessoa que precisava de resgate era eu, e os meus salvadores foram os mesmos que me abandonaram. Fiz uma pausa, deixando o peso das minhas palavras assentar na sala. O ouro foi criado para salvar um membro da família de uma perda total, e foi exatamente o que ele fez. Ele me salvou. Está me comprando de volta a dignidade, a alegria que vocês decidiram que eu não merecia mais. Eu me levantei, o sinal de que a conversa havia terminado. Eu venci, meus filhos, não porque tenho dinheiro, mas porque descobri que não preciso de vocês para ser feliz. A herança de vocês foi o meu amor e vocês a jogaram fora. Agora, se me dão licença, minhas amigas estão chegando para o nosso carteado. Eles ficaram ali, parados, sem palavras, pela primeira vez na vida. Viram a mulher forte e independente na frente deles e talvez tenham vislumbrado o tamanho do tesouro que realmente perderam. Eu abri a porta. Eles saíram em silêncio. Ao fechar a porta para eles, fechei o último capítulo da minha dor. Naquele dia, olhando o sol se pôr da minha varanda florida, eu soube que minha vingança não foi destruí-los, foi florescer tão intensamente que a sombra deles jamais poderia me alcançar novamente.